Às vezes a gente fica pasmo com determinadas coisas que a gente vê na internet, determinadas coisas que falam, que postam na internet. Depois que surgiu a internet, as pessoas falam o que querem, é, pessoas que muitas das vezes são analfabetos funcionais, não têm capacidade de fazer uma interpretação de texto, e tudo aquilo que ela ouve de uma pessoa aqui, mais para frente ela passa da forma que ela entendeu ou da forma que ela acha melhor. Eu ouvi umas pessoas falando, e até vi mais de uma vez postagens na internet de pessoas falando que essa pandemia, essas mortes todas por conta do coronavírus, é um castigo de Deus por causa do desfile de uma escola de samba que, se eu não me engano, foi em São Paulo, aonde aparecia uma encenação, né, de uma pessoa fazendo o papel de Cristo e outra pessoa fazendo o papel do diabo, né? E naquela encenação aparecia o diabo arrastando Jesus pela passarela do samba, e aquilo deixou muita gente revoltada. Gente, aquilo é uma encenação, né? Aí o pessoal começou a dizer que o coronavírus é um castigo de Deus para esse ano que nós estamos vivendo por conta daquilo. Na vida real, Jesus passou por coisas bem piores do que aquilo dali, tá? Muito piores que vocês nem podem imaginar. Eu vou tentar relatar aqui rapidamente algumas coisas que Jesus passou. Primeiro, Jesus foi preso no jardim do Getsemane, aonde ele estava passando a noite com os seus discípulos. Passou a noite acordado, orando pelas pessoas, né? Muitas pessoas que nem dão valor ao sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, mas ele passou ali orando por essas pessoas. Tanto é que na oração, e pensando em pessoas que ainda nem nascidas não eram, né? Tanto é que na oração dele ele fala: Senhor, Pai, eu não peço somente por esses que aqui estão, mas por aqueles que virão por meio da palavra do evangelho que vai ser pregado. Então ele estava pensando em seguidores dele que viria muito depois daquele momento que ali eles estavam passando, né? Então Jesus foi preso depois daquela oração onde ele estava passando uma aflição tão grande que o evangelista, um dos evangelistas, conta ali em seu relato que Jesus chegou a suar gotas de sangue, né? O sofrimento dele começou ali mesmo antes dele ser preso. Depois que ele foi preso, traído por um dos seus discípulos, que era de um partido político da época chamado os Zelotes, que usavam de violência contra o povo romano, que era o império na época, né? Depois que ele foi preso, ele foi levado diante das autoridades. Os religiosos da época de Jesus foram responsáveis pela sua prisão. O povo judeu, o povo dele, foi responsável pela sua prisão. Ele foi preso e foi levado diante das autoridades romanas naquela época, né? E ali teve um julgamento feito na calada da noite. Existia um júri chamado sinédrio, né? Tinha que ter um quórum, um número de pessoas para que o julgamento fosse realizado. Não havia o número de pessoas suficiente para que Jesus fosse julgado. Mesmo assim, ele foi julgado. No momento do seu julgamento, em que o sinédrio estava julgando Jesus, ele recebeu um tapa no rosto, né? Só porque ele não respondeu ao sumo sacerdote da forma delicada e carinhosa que eles queriam que Jesus respondesse, simplesmente porque o sumo sacerdote perguntou para Jesus o que ele estava pregando. Ele falou: olha, eu tenho pregado todos os dias abertamente no templo, e se você quiser saber o que eu tenho pregado, você pergunta para as pessoas que estavam comigo, que eles vão dizer o que eu tenho pregado. E aí foram lá e deram um tapa na cara de Jesus. Depois Jesus foi levado para Pilatos, né? Foi levado para Pilatos. Pilatos entrevistou Jesus, interrogou Jesus e não queria crucificar Jesus por dois motivos. O primeiro, que
Pilatos não viu Jesus como um risco para o Império Romano. Eu estou contando essa história todinha, mas eu vou chegar no lance do carnaval, tá, pessoal? No lance do carnaval. Então, Pilatos não viu. Primeiro, Pilatos não viu culpa em Jesus e não viu em Jesus uma ameaça ao Império Romano, porque Pilatos estava ali para defender os interesses do Império Romano, né? Pilatos estava ali com o interesse de defender a política romana. E quando ele viu que Jesus não oferecia risco, ele queria soltar Jesus. Esse era o primeiro motivo. O segundo motivo é que a esposa de Pilatos já havia escutado as pregações de Jesus, já havia sentido o amor que o Evangelho traz. O Evangelho traz amor. O Evangelho não traz perseguição. Talvez possa trazer perseguição para aqueles que pregam o Evangelho, de alguma forma, porque nem todo mundo quer conhecer a palavra do Evangelho porque tem outros interesses, né? Então, você vai ver muita gente se convertendo ao Evangelho, pensando que sua vida vai ser um mar de rosas, pensando que você vai viver a plena felicidade, mas muitas das vezes quando a pessoa se converte, ela não vê aquele mar de rosas, aquele mar de felicidade, ela passa por lutas, passa por aflições e passa por sacrifícios por amor do Evangelho. Foi assim com os discípulos de Jesus, que sofreram bastante também. E muitas das vezes as pessoas não criam encrenca para defender os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, né? Então Jesus, quando o governador e quando Pilatos viu que Jesus não oferecia risco nenhum, mandou chicotear Jesus. Na ponta do chicote, o chicote tinha que os romanos usavam para castigar os presos, várias pontas, não eram chicotes normal. E na ponta desses chicotes, ou eles colocavam chumbo, ou eles colocavam osso, né, de animais mortos, de forma que quando a pessoa recebia a chicotada, aquele osso ou a ponta de chumbo agarrava nas costas das pessoas e abria as costas das pessoas. Então Jesus levou várias chicotadas. E depois, com as costas totalmente abertas, foi levado diante lá da multidão, depois de ser espancado, né? Depois que os soldados espancaram ele, ainda tiraram a roupa dele, né? Cuspiram nele, zombaram dele, né? Profetiza, quem é que te bateu? E davam tapa na cara de Jesus, vendaram Jesus, né? E davam tapa, soco, e perguntavam, e aí agora, quem foi que te bateu? E Jesus já tinha sido chicoteado, ele estava passando por aquela humilhação toda, além de estar apanhando no rosto, levando soco, murros, ele já estava com as costas todas abertas. O sangue já estava escorrendo pelas costas dele, pelas nádegas dele, pelas pernas dele, sem roupa, apenas com um pano enrolado em volta da sua cintura para tampar as suas partes mais íntimas, não é? E depois levaram Jesus e colocaram do lado de um outro político da época, político e considerado político para os judeus. Para os romanos ele era considerado um assassino, para os romanos ele era considerado um marginal, desordeiro. Colocaram Jesus ali do lado de Barrabás e numa última tentativa de Pilatos de tentar salvar Jesus, né? Uma tentativa um pouco covarde, porque ele tinha poder de soltar Jesus se ele quisesse. Ele pergunta para as pessoas, né? Quem que o povo queria que fosse solto? Jesus ou Barrabás? Porque o povo gosta de espetáculo. O povo gosta de espetáculo. Você já esteve dentro do ônibus e aí tem um acidente, todo mundo se levanta dentro do ônibus para ver o acidente, né? Tem aí reality shows onde as pessoas ficam assistindo porque elas querem ver o conflito, elas querem ver o atrito, elas querem ver as pessoas se matando, né? Se batendo, se cuspindo. As pessoas gostam de espetáculo. O ser humano, muitas das vezes, ele é hipócrita. Ele gosta de ver o espetáculo. E então eles imaginavam, bom,
é melhor soltar Barrabás. Porque Barrabás é do partido dos Zelotes, considerado o partido violento, mesmo partido de Judas Iscariotes, mesmo partido de Pedro, que cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus. Era um partido radical, um partido violento. Então eles falaram, bom, melhor soltar Barrabás, porque Barrabás já é um líder declarado, já é um inimigo declarado do Império Romano. E nós queremos que Jesus use o poder dele para lutar contra o Império Romano. Então as pessoas são muito imediatistas. Elas acham, elas continuam agindo dessa forma. Elas acham que Deus ele tem que ser um Deus extremamente vingativo e imediatista. Só que esse ainda não é o ponto. Ainda vou chegar no ponto. As pessoas escolheram ali Barrabás, achando que Jesus ia se revoltar e ia usar o poder dele. Só que Jesus já tinha falado, né? Já tinha até falado para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Jesus, no momento da prisão, Jesus havia falado para Pedro. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus falou para Pedro, Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai agora, nesse momento, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me socorrer, para me salvar desse momento. Você veja que Deus não é esse tipo de Deus que as pessoas andam pregando por aí, né? Deus poderia ter agido diferente. Deus, se ele quisesse, tinha montado um outro plano para a salvação do homem. Não teria colocado Jesus ali para passar aquelas humilhações. É verdade. Deus nunca perdeu para o diabo. Eu vi as pessoas comentando isso. Você acha, né, por causa da encenação lá na passarela do samba, que Deus vai perder para o diabo? Claro que não. Mas o plano de Deus, da forma que Deus escreveu o plano, é assim que vai acontecer. Em Mateus capítulo 24 está escrito, ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, pestes, né, em várias nações, terremotos, né? Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Ou seja, é necessário que isso tudo aconteça. O coronavírus é uma profecia bíblica. A AIDS é uma profecia bíblica. O câncer é uma profecia bíblica. A maior parte das pestes que se propagam pelo mundo, o ebola, o tifo, são profecias bíblicas. Os terremotos são profecias bíblicas, né, feitas por Jesus. Então, o coronavírus não é uma vingança de Deus contra a humanidade. E muito menos porque alguém fez um desfile de carnaval, uma encenação, né, que não caiu bem aos olhos de certas pessoas, que com a boca, né, este povo, na Bíblia tem um versículo que está escrito assim, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E esse povo diz que ama Jesus, que adora Jesus, e ao mesmo tempo prega um Deus de vingança, né? Que não é isso que o próprio Jesus apresenta na Bíblia. O Jesus não se apresenta como um líder vingativo, um líder de arminha. Jesus não se apresenta assim, tá? Jesus ele se apresenta com misericórdia. Arrastado para o Monte Calvário, o Monte Caveira, onde as multidões passavam a olhar Jesus carregando a sua cruz. Imagina o cidadão com as costas toda aberta, saindo sangue, aparecendo parte da coluna, aparecendo parte das costelas. E aí alguém pega uma tora de madeira, com farpa provavelmente, e ainda joga nas costas dele e manda ele carregar. Não é? E pelo caminho ele vai ouvindo as pessoas gritando, faz o milagre agora, faz o milagre agora. E os outros diziam, olha lá, salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar. Você suportaria isso? Imagine que o poder está nas suas mãos. Todo o poder está nas suas mãos. E as pessoas falando aquele tipo de provocação, aquele tipo de coisa. Você suportaria isso? Mas Jesus suportou. Seguiu andando. Suportou no seu psicológico, no seu coração, na sua alma, na sua mente, por amor a você que está me assistindo nesse momento. O físico dele não estava mais suportando. Jesus cai várias vezes no caminho, né?
A Igreja Católica costuma colocar as estações nas paredes da igreja, as estações do caminho de Jesus. Muito bom aquilo, tá? E você olhando para as paredes, você vai ver que Jesus cai mais de uma vez no caminho. E os soldados pensam, ele não vai conseguir carregar a cruz. Não vai conseguir, todo machucado, assim, com a coroa de espinho na cabeça. Costas machucadas, cabeça machucada, a noite toda sem comer, sem beber nada, acordado. Ele não vai aguentar chegar no Monte Calvário. Ia passando um certo Cirineu. Cirineu porque ele era de uma cidade chamada Cirene, né? Dizem alguns teólogos que ele era negro, esse homem. E chamaram ele ali e falaram, carrega a cruz dele, você vai levar. E aquele homem se sentiu constrangido porque quem carregava a cruz era criminoso, era bandido, né? Hoje em dia muitas pessoas não querem pregar o evangelho, têm vergonha de pregar o evangelho, né? E sofrer perseguição por causa do evangelho, por conta de vergonha. Mas Simão levou a cruz, foi até lá. Chegando até lá, Jesus é colocado em cima do madeiro e perfuram as mãos de Jesus. Alguns teólogos colocam como no centro da mão. Outros colocam como sendo aqui, entre o osso aqui, para que a mão não se rasgasse. Colocasse o cravo aqui, nessa região. Quando o peso do corpo fosse puxado, a mão não iria se rasgar, os próprios nervos iriam segurar. E então furaram Jesus. E também furaram os pés de Jesus com grandes cravos. Cravos, e a dor era terrível. A cruz foi levantada com Jesus ali, pendurado na cruz. E aí todo o peso do corpo de Jesus, de braços abertos, os braços dele passam a segurar todo o peso do seu corpo. Jesus já não aguenta mais nem o peso da sua cabeça, não é? E ele fica ali naquele sol, com o sol na cara, os bandidos do lado dele, né? E as pessoas continuam, né? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Desce da cruz agora e creremos em ti. E os soldados zombam de Jesus. Tem um hino muito bonito que diz que Jesus procurou alguns de seus amigos, né, ali, e muitos não estavam ali. Muitos dos discípulos não foram ali. Segundo consta, Maria estava presente, mãe de Jesus, claro, né? Um amigo que estava presente era o discípulo mais novo, João, né, que era dos discípulos o mais novo, estava ali presente. Jesus olha para ele e sabia que João era um jovem sozinho. A mãe de Jesus iria ficar sozinha também depois de sua morte. E Jesus olha para João e diz, João, eis aí a sua mãe. Porque Jesus se compadecia das pessoas. Jesus sabia que a mãe dele ficaria sozinha, né? E ele fala para João, João, eis aí a tua mãe. E olha para a mãe dele e fala, mulher, eis aí o teu filho. As mulheres têm uma necessidade muito grande de, às vezes, cuidar de alguém. E Jesus era humano. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi extremamente humano com as pessoas, né? Jesus não teve direito aos direitos humanos, mas ele era humano com as pessoas. Ele era carinhoso com as pessoas. O momento em que ele usou de ira foi quando estavam fazendo a casa dele de comércio. E, infelizmente, hoje se vende muita coisa dentro da casa de Deus. Às vezes, coisas materiais e coisas invisíveis, que as pessoas pensam que estão comprando e entram lá dentro por ganância para querer comprar bênção, achando que Deus é um mercador, né? E teve um momento que é o mais importante desse vídeo, e o mais importante, eu acho que da cruz, que Jesus fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando as pessoas estavam falando aquelas coisas todas, você salvou os outros e assim mesmo você não consegue salvar. Desce da cruz e creremos em ti, né? E quando Jesus também fala em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E os religiosos olham e os mais indoutos falam, né? Olha, ele está chamando por Elias. E aí aqueles que tinham mais estudos, né, que conhecia o grego, diziam,
ele não está chamando por Elias. Ele, ainda que está na cruz, no sofrimento, ele está citando as Escrituras, né? Porque havia uma profecia onde estava escrito isso: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A profecia de Jesus pendurado na cruz, Jesus tinha que passar por aquele sofrimento, aquela dor. E Jesus foi misericórdia até na sua morte, né? Ainda perdoou o ladrão arrependido que estava do lado dele. Nós estamos na dispensação da graça. Todos aqueles que quiserem se arrepender dos seus pecados encontrarão em Deus o perdão. Encontrarão na pessoa de Jesus Cristo o perdão. Porque não há nenhum outro caminho para o reino dos céus senão por meio de Jesus. É o que diz as Sagradas Escrituras. Deus não vai sair destruindo as pessoas com peste. Deus não vai sair destruindo as pessoas com doença por causa de um desfile de escola de samba. A grande maioria das escolas de samba que colocaram a imagem de Jesus na avenida não foram para manchar a imagem de Jesus ou falar mal de Jesus. Inclusive, nesse desfile, onde aparece essa encenação entre Jesus e o diabo, depois aparece o anjo derrotando o diabo. Você sabe que uma escola de samba colocou o diabo na avenida uma vez, fotografando as pessoas num carro alegórico gigante. Se você procurar isso aí na internet, você vai achar. E o carro pegou fogo, a fumaça tomou todo o carro em volta. E o diabo que eles colocaram, a alegoria, estava tirando foto com a cabeça erguida, né? Com a cabeça erguida, tirando foto das pessoas. E quando o bombeiro conseguiu apagar o fogo do carro, que a fumaça baixou, o diabo estava de cabeça baixa. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele entrou em lugares onde tinha muitos pecadores. Jesus Cristo foi a lugares onde havia prostitutas, pegou para publicanos, prostitutas, pegou para os pecadores, permitiu que uma prostituta lavasse os seus pés com perfume e enxugasse os seus cabelos, enxugasse o seu pé com os seus cabelos. Jesus passou por cima da terra para libertar as pessoas. A dispensação da graça implantada por Deus por meio da pessoa de Jesus é para libertar as pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito na palavra de Deus: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que eles se convertam e vivam. Não é se converter às quatro paredes, não é se converter à religião, não é se converter ao templo, é se converter a Deus. É passar a ser seguidor do bem, seguidor de Jesus, é passar a ter um bom caráter. Essa é a verdadeira conversão, né? Não estou falando que você não deva congregar. Se você quiser congregar, vai estar em comunhão, vai tomar Santa Ceia, vai estar no meio dos irmãos. Não é para fazer papagaiada e ficar girando igual um peão, não, tá? Mas, em suma, o principal que eu queria falar para você é o seguinte: hoje, Jesus é o nosso advogado. Amanhã ele será o nosso juiz. Se você quiser um advogado hoje para te defender dos seus pecados, você tem, é Jesus. Ele não vai te matar por causa dos seus pecados se você estiver arrependido dos seus pecados. Deus não vai perseguir os sambistas e muito menos pessoas que estão do outro lado do mundo, espalhadas pelo mundo, que às vezes nem gostam de carnaval e vai sofrer doenças e enfermidades por alguém que fez uma encenação de carnaval? De forma nenhuma, né? E o que tem se pregado aí é um evangelho de ódio. É um evangelho de um Deus vingativo. Deus é justo juiz. Deus não tem o culpado como inocente e nem o inocente como culpado. Vai chegar um momento do juízo final. Vai chegar um momento que todos aqueles que fizeram perversidade na oculta, mataram gente na oculta, roubaram na oculta, né, vão ser julgados. Vai chegar um momento que o ímpio será julgado diante de Deus. Lá em Malaquias está escrito: e outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Mas é lá no dia do juízo, gente. Pare de falar besteira, de vomitar besteira, dizendo que por causa do carnaval Deus jogou o coronavírus em cima das pessoas, porque o coronavírus
Mais uma das profecias que tem na Bíblia é a respeito de doenças. Tem um monte aí. As pessoas falam muita besteira. Quando a AIDS surgiu no início da década de 80, chamaram a AIDS de peste gay. E, no entanto, os heterossexuais são os que mais contraem vírus da AIDS por aí. Não é peste gay. Não é peste gay. É a peste do teu pecado. É a consequência do meu pecado, do nosso pecado. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Toda vez que você peca, a consequência do pecado vai vir. A AIDS é só a consequência do pecado de muitas pessoas. Olha, quase 30 minutos eu aqui falando para você até chegar. Desculpe. Até chegar no ponto fundamental, que é a de Jesus perdoando os seus algozes. Jesus ainda continua perdoando as pessoas até o dia de hoje. Deus ainda continua perdoando as pessoas até o dia de hoje. Pare de ir para a igreja comprar bênção. Se você encheu o envelope de dinheiro, Deus não vai te abençoar por causa disso. Tá? Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas depois. Não, Deus não está vendendo bênção. Tá? Deus não está vendendo bênção. Você foi comprado por bom preço. O preço derramado na cruz do Calvário. Jesus foi humilhado por você. Quando ele estava lá sofrendo na cruz do Calvário, que ele falou assim: tenho sede. Pegaram uma esponja embebida com vinagre, colocaram num caniço e levantaram até a boca de Jesus, esfregaram na boca dele. Se você ver os banheiros romanos, eu vou até depois tentar mostrar aqui para vocês os antigos banheiros romanos. A pessoa ficava sentada no banheiro e na frente tinha uma valetazinha, né? E as pessoas, naquela época não existia papel higiênico. Eles usavam uma esponja na ponta do caniço, e enquanto eles iam defecando, eles iam com o caniço e com a esponja passando naquela valetinha de água que tinha na frente dos banheiros públicos de Roma, nos banheiros romanos. Haviam vários banheiros públicos. E quando eles terminavam de defecar, eles pegavam aquela esponja e se limpavam com aquela esponja. Na verdade, aquela esponja que levaram até a boca de Jesus, embebida em vinagre, porque quando as pessoas terminavam de usar o sanitário, havia um potinho, um vasinho, eles colocavam ali dentro do vinagre, que eles achavam que o vinagre ia desinfetar a esponja. Então aquela esponja era a esponja que os outros se limpavam para humilhar Jesus. É disso que você tem que se revoltar, e não contra uma encenação. É esse o valor, isso que Jesus fez na cruz, e você tem que dar o valor para ele. Não é estar dizendo que por conta de carnaval, o carnaval surgiu como uma festa pagã, mas nem todo mundo que está ali no carnaval tá para se prostituir. Nem todo mundo que está indo ali no carnaval tá para pecar. Para de ser radical. Para de estar querendo condenar todo mundo, porque você não é juiz. O juiz é Deus. É ele que vai julgar as pessoas, né? Não julgues para que não seja julgado, porque com a mesma medida que tu medires, tu serás medido, né? Então para de julgar as pessoas. Tenha mais misericórdia. Para de ficar defendendo placa de igreja. Jesus não é placa de igreja, não é parede de igreja, né? Para de ficar postando idiotice de coisa que você não sabe. Temos que estudar cada vez mais. Eu não estou aqui como sabe tudo. Mas o que eu pude explicar para você, do pouco que eu aprendi e do que eu continuo aprendendo com alguns aí, é o que eu pude expor aqui para vocês. Então é essa a mensagem, espero ter me feito entender. Tem algumas pessoas que não vai querer entender mesmo assim, mas não tem problema. E eu volto numa outra oportunidade.